Deus, o qual Deus já tinha falado para nós através da sua palavra. Eu creio, irmãos amados, que momento de bênção e de vitória, pelo qual aqui estamos reunidos na casa do Senhor. Aleluia. Eu sempre, uma coisa que nós devemos sempre aprender, que obedecer melhor que sacrificar, né? Sim. Até hoje, fazendo a pesquisa a respeito, ia pregar hoje sobre 15 bênçãos justas, né? Aleluia. Mas ao decorrer do trabalho, o Senhor concedeu um outro texto bastante conhecido e vamos meditar sobre ele, em Jeremias capítulo 17, o versículo 7 e o versículo 8. Aleluia. Sempre que nós abrimos nossa Bíblia, estamos certos que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e o versículo 8. É bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, pois ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende a sua raiz para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Irmão, pode tomar seu assento e glorificamos a Deus. Sobre duas palavras, é justamente a base da nossa vitória, quando falamos a respeito da confiança e esperança, né? É duas coisas parecidas, mas tem uma diferença. Confiar é muito importante que esta mora no nosso coração. Agora, a esperança que sempre sai do equilíbrio, né? E nós precisamos sempre estar baseados e alicerçado a nossa fé é justamente na palavra, porque somente a palavra, através da palavra do Senhor, e nós passamos a conhecer melhor, aleluia, a vontade de Deus sobre a nossa vida. E sempre nós ouvimos, irmãos, a palavra, ela traz para nós justamente algum sentido, quando a nossa irmã Elza estava falando a respeito das 10 virgens, e não é diferente para os nossos dias atuais, e todos nós estamos aqui porque temos uma esperança de um dia encontrar com o Senhor. Isso é a esperança de cada um de nós. Oramos e pedimos a Deus, esforçamos para que nós alcançamos o nosso objetivo, porque esta vida, ela nos oferece, irmãos amados, principalmente nos dias que nós vivemos, uma vida completamente dominada pela injustiça, pela criminalidade, a violência, muitas coisas, justamente para trazer constrangimento nos nossos corações, mas quando nós voltamos para a palavra, o Espírito Santo nos conforta e nos traz a cada dia mais um despertamento que devemos esforçar-nos, que através da nossa força de vontade, que nós vamos alcançar o nosso objetivo, porque tudo que nós fizermos para retribuir o que o Senhor Jesus Cristo tem feito por cada um de nós, não vamos alcançar o objetivo. Mas a bondade de Deus, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, e a graça de Deus, ela é manifestada, trazendo a salvação a todos, né? E esta salvação, falamos em salvação, é justamente tirar a devastation perigo. O Senhor anda em misericórdia para com cada um de nós, e o qual andamos indiferente à vontade do Senhor, aleluia, através de dominado pela incerteza, pela ignorância, pela simplicidade, e o Senhor usou de bondade e misericórdia, e o qual nos alcançamos a nossa bênção. E não é pelo nosso método de bondade ou que fizemos uma boa escolha, mas foi a bondade e a misericórdia de Deus, como diz o salmista no Salmo
em Números 103, versículo 10, que Ele não nos tratou, aleluia, segundo nossos pecados, nem retribuiu segundo a nossa iniquidade. Então, aleluia, o amor de Deus para conosco, a sua bondade, era incomparável até o momento que nós, aleluia, foi alcançado pela tua graça, e agora dali por diante requer de cada um de nós atitude, requer de cada um de nós, irmãos amados, reconhecermos, aleluia, que o Senhor, qual servimos, Ele sempre está falando para nós 365 dias, vezes no ano, não tema. Então, quando a palavra está dizendo não tema, porque devemos se obedecer, né? E obedecer muito melhor do que sacrificar. E nós devemos sempre estar em nossa mente, e aquilo que eu sempre usamos dizer, que a Bíblia era para nós ler, crer e obedecer. E dentro das palavras do Senhor, muitas vezes encontramos ricas promessas para nós, e até falando poucos dias que a Bíblia tem 31 mil promessas para o crente. E o Juarez me perguntou onde eu estava escrito, ele disse, segundo os comentaristas, e hoje eu ia pregar sobre 15 promessas para cada um de nós, mas o Senhor mandou que eu pregasse nesse texto, então vamos ver o que Deus tem para cada um de nós. Fazendo um relato a respeito do antecedor, o pregador que o antecedeu, falando a respeito do jovem rico, justamente aproximando de Cristo com uma palavra muito bonita, uma palavra muito sensível, dizendo, bom mestre, que farei para dar a vida eterna. E quando fala bom mestre, aleluia, Cristo conhecendo o seu pensamento, porque ele já titulava como bom, e Jesus descartou esta palavra, dizendo que é bom se não é de Deus. Aleluia. E cada um de nós também, que nós temos um princípio negativo. Aleluia. Então, muitas vezes estamos numa vida delicada, mas talvez em nosso coração já tem algo que precisa ser liberto. É a razão daquele jovem. Ele guardava os mandamentos, porque quando Cristo passou pelos mandamentos, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. E Jesus olhando para ele, falta de uma coisa. Aleluia. Talvez quando diz falta de uma coisa, justamente uma coisa está bem aproximada do correto, mas faltava tudo. Aleluia, porque ele, irmãos amados, a sua confiança, o seu amor estava na sua propriedade, no seu dinheiro, e a Bíblia nos relata que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E ele, quando falar, vende tudo quanto tem, reparte os pobres, aleluia, vem, segue mim, terás um tesouro no céu. Feriu o sentimento do homem, aleluia, que queria ter uma carisma conforme Cristo, alcançar o alvo de Cristo, aleluia, porque era bem sucedido, aplaudido pela sociedade, perdendo os conceitos judaicos, a pessoa que ele prosperava, que era abençoada por Deus, e ele já não isso, privilégio, mas adiante de Deus não passava de aleluia, do menos favorecido. Isto, irmãos amados, porque a vida não consiste naquilo que possuímos, né? Aleluia, por isso que Paulo deixando bem claro, e não tentamos nós pelas coisas que se vê, mas a coisa que não se vê, porque aquilo que nós vemos são temporais, são transitórias, mas aqui não se vê, aleluia, através da fé que nós pregamos, nós confiamos, mas não vemos. Essa são eterna e que Deus preparou para cada um de nós que aqui estamos, e devemos glorificar a Deus, aleluia, porque foi a bondade de Deus que nos concedeu esta rica oportunidade. Então nós não devemos estar, aleluia, se afligindo uma coisa com outra, mas vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, e naquilo que Paulo, como diz o apóstolo Paulo, aleluia, Deus, o Senhor, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. Ele, irmãos amados, é rico em bondade e misericórdia, e quer que nós tenhamos uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida próspera, aleluia, e passamos cada dia mais reconhecer que tudo depende de cada um de nós. Uma palavra que muitas vezes são dirigidas, irmãos, aleluia, até mesmo
na mente de muitas pessoas que falta o amor à igreja. Mas nós precisamos ter muito cuidado nessa colocação, porque eu só sinto quando a pessoa não me ama, quando eu não amo ele. Aleluia, porque quando ama, tem até um dito popular, né, que o amor é cego, né? Aleluia. E quando nós amamos, irmãos amados, todas as pessoas são boas, todas as pessoas são maravilhosas, mas quando eu estou nas mesmas condições, aleluia, porque primeiro eu tenho que amar para depois ser amado. É verdade? Primeiro eu tenho que compreender para ser compreendido. Então, se eu não tiver essa qualidade em mim, aleluia, vou discriminar a todos, como muito usa dizer, mas primeiro eu tenho que fazer um reparo no meu altar, aleluia, qual a justificativa tem, aleluia, Deus, virei diferente daquele, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar aqueles que, os meus inimigos, orar por aqueles que me perseguem. Então eu tenho um compromisso, aleluia, de transmitir um ambiente saudável para aqueles que observam, como diz o sábio Salomão, se os meus caminhos for agradável a Deus, até um ímpio faz que eu esteja paz com ele. Aleluia, que ele esteja paz, né? Aleluia. Isto é o dever de cada um de nós, e a Bíblia nos ensina tudo como nós devemos ter uma vida feliz, porque a vida é individual. A pessoa pode estar aborrecida, mas eu não está tudo bem. Aleluia, nós vamos sempre ter uma palavra para ele, para que ele chegue ao caminho, porque a primeira coisa, ninguém, irmãos amados, procede, aleluia, diferente se ele estiver bem com Deus. Se ele estiver bem com Deus, tudo vai superar, porque o Deus que nós servimos é um Deus, aleluia, compassível, um Deus longano, um Deus bondoso. Tudo que nós pensamos de bom, Ele tem melhor para cada um de nós. Então, que tem que nós depositar a nossa confiança no Senhor, aleluia, depositar a nossa esperança no Senhor. Isto que nos traz, irmãos amados, o texto qual lemos, aleluia, bendito é o varão, abençoado é o varão que confia no Senhor. Aleluia, o salmista, o salmo de número 20, aleluia, e o versículo 7, não sai da memória, que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, aleluia, mas nós confiamos no Senhor. Um se levanta e cai, mas nós estamos de pé, porque nós confiamos no Senhor. E a confiança no Senhor, meus amados, ela traz para nós felicidade. A confiança no Senhor, ela traz para nós, irmãos, estabilidade, porque, como diz o apóstolo Paulo, pode crer, as coisas podem ser até diferentes daquilo que nós, aleluia, esperamos aqui nessa vida, mas nós temos um Deus, como diz o salmo do salmista, no Salmo 46, o versículo 42, ele diz que há um rio que alegra a cidade de Deus, há um canal de bênção sobre a nossa vida, e sempre, irmãos amados, o Senhor, aleluia, estão falando para mim, para cada um de nós, não tema, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, aleluia. Uma coisa precisamos, que é depositar a nossa confiança naquele que tudo pode. Aleluia, quanto aquele que anda diferente, ele está confiando nas coisas materiais, ele está confiando, aleluia, no seu patrimônio, na sua riqueza, no seu dinheiro, na sua força, mas diz o profeta Jeremias dizendo, ele não gloria o homem na sua força, aleluia, o forte na sua força, o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, gloria nisso, em saber que eu sou o Senhor. Aleluia, que faz justiça e defesa a toda a terra. Aleluia. E nós glorificamos a Deus. No Salmo de número 125, o salmista está dizendo que ele confia no Senhor, é como um monte do céu. E agora, irmãos amados, vê a estabilidade que Deus dá para cada um de nós. O que pode abalar o monte? Aleluia. E nós, diante, irmãos amados, das nossas limitações, e lembra que Cristo estava assim, orientando os seus apóstolos, aleluia, como seria a procedência? Algum chegou perto dele e disse assim, aleluia, mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Jesus disse, não,
Não só até 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 tem perdão, meu irmão, por dia. Isto, os apóstolos deixou o Senhor e disseram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Aleluia. Por que razão é esta, irmãos amados? Porque a Bíblia diz que não há outra tentação a não ser humana. Nós só somos tentados, afligidos. Tudo se levanta através do ser humano. Aleluia. Então nós temos que conhecer as limitações, a fragilidade, a pequenez do ser humano. Aleluia. E reconhecer que essas coisas são as influências do mal. Mas então aquele que está, como diz o salmista, o Salmo número 125, ele está como um monte. Então as críticas, as injustiças, a desonestidade, a falta de fidelidade de outras pessoas, ele não pode nos atingir, porque nós vamos reconhecer porque ele está sendo usado. Porque aquele que confia no Senhor, ele nos capacita para compreender, ele nos capacita para amar, ele nos capacita, irmãos amados, para superar os problemas, porque a vida, quando falamos de vida, falamos de estrada. E a estrada, irmãos amados, ela tem momentos bons para caminhar e também tem momentos difíceis para encarar, porque tem subida e tem descida. Para andar na planície é muito bom, né? Para subir precisa força, resistência, entendeu? E para descer também precisa ter capacidade, porque a queda mais perigosa quando está descendo, mas aquele que está confiando no Senhor, aleluia, está como aquele hino que diz: segura na mão de Deus. Mas nós aqui que sabemos dizer: eu não vou segurar na mão de Deus, mas sim, Senhor, segura na minha mão, porque Ele que tem capacidade, Ele tem força, Ele é todo poderoso, aquele que jamais nos deixa, irmãos amados, nós caímos. Então, a primeira coisa que esta confiança, irmãos amados, ela traz para nós uma vida de estabilidade. E nós, nos dias que nós vivemos, nós precisamos ter mais nunca, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que está dizendo: mantemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel aquele que nos prometeu. Aleluia. Deus prometeu bênção na sua vida, irmãos. Deus prometeu vida na tua vida, irmão. Crê na promessa de Deus. Crê na promessa de Deus. Não deixe, aleluia, de ouvir a voz ou se ouvir para desanimar, para desmotivar. Não seja ofensivo, mas seja maduro. Sabe discernir o que provém de Deus e o que não provém. Uma coisa nós precisamos estar na batalha, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 6, lá da sua carta aos Efésios, aleluia, o versículo 10, dizendo: fortalecei no Senhor na força do seu poder. Aleluia. Quando, irmãos amados, nós temos a palavra de Deus como ela, regra de fé e prática, nós vamos meditar na palavra e vamos fortalecer no Senhor, porque nós devemos estar firme e constante, como diz o apóstolo Paulo, que os dias estão findando, está aproximando cada dia mais a volta de Cristo, e nós precisamos saber, como Paulo disse, que a salvação em Cristo Jesus está mais perto do que nós aceitamos a fé. Aleluia. Por que ele disse assim, está mais perto do que nós aceitamos a fé? Porque a palavra de Deus, salvação, é tirada de vários perigos. Ele livrou do pecado, ele livrou da incredulidade, ele livrou das mazelas que escravizava. Aleluia. Agora requer ser fiel até a morte ou até a volta de Cristo para receber a coroa da vida. Aleluia. E não pode então nós ficarmos em termo porque aquele está procedendo bem, porque não está, e não, irmãos, na palavra diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Aquele que desprezou a pronta está à direita de Deus. Assim, esta promessa para cada um de nós que vem nos buscar. Aleluia, para nós estarmos juntos na sua glória, aleluia, onde não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, aleluia, só haverá alegria, porque a tristeza não comparecerá, o sofrimento desaparecerá, e ali estamos juntos, irmãos amados, guardados e protegidos do Senhor, e só participando daquele grande coral. Que maravilha, a promessa de Deus, irmãos amados.
Isso nós devemos sempre basear-nos. E diz o profeta Jeremias, aleluia, no versículo de número 13, diz: ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixa serão envergonhados, e os que apartam de mim serão de, aleluia, escritos sobre a terra. Por quê? Abandonaram o Senhor a fonte da água viva, aleluia. Abandonado, irmãos amados. O mundo está completamente conturbado. O mundo perdeu completamente a noção, aleluia, de uma vida que pode ser, aleluia, transformada. O mundo perdeu completamente a sensibilidade dominada pela violência, os interesses próprios se apresentando cada dia mais, enquanto a violência, o declínio da moral, tanta coisa, aleluia, acontecendo, mas isso é a permissão de Deus para que a igreja do Senhor, ela desperta sabendo, porque tem dois caminhos, e esses dois caminhos estão aproximando da sua finalidade. O caminho que nos conduz à vida eterna, vamos prosseguir, porque nós estamos, irmãos amados, se aproximando cada dia mais do dia. E também para aqueles que estão diferentes, está também aproximando o dia de apresentar diante do juiz de Deus, aleluia. E qual será a justificativa? Aquele, como diz a palavra de Deus: se toda a vida manter rebelde contra o Filho do Homem, não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aleluia, vai receber a sua justa retribuição. E o escritor dos Hebreus, no capítulo 2, está dizendo: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Primeiro anunciado pelo Senhor e depois confirmado para todos aqueles que se ouviram, porque toda palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda desobediência e toda transgressões receberá sua justa retribuição. Então nós devemos sempre estarmos baseados na palavra do Senhor. E no Salmo de número 34, versículo 8, aleluia, vamos ver o que diz esse versículo para nós. No Salmo 34, versículo 8, aleluia, diz que bem-aventurado o varão que confia no Senhor. Aleluia, bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, aleluia, e ele será sempre abençoado, porque ele tem uma vida confortável, uma vida consolada, uma vida cheia de bênção e de vitória, porque sempre, irmãos amados, Deus tem uma bênção para cada um de nós. Conferimos esse versículo 34, versículo 8, e diz assim, ó, aleluia, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Faz prova do Senhor, aleluia. Deus faz, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado aquele que nele confia. Maravilha, irmãos amados, devemos sempre valorizarmos os conselhos que Deus tem para cada um de nós, e sempre tomamos posse da bênção que Deus requer para cada um de nós. E o versículo de número 8, aleluia, o versículo de número 8, o texto qual nós lemos: porque ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, aleluia, que estende a sua raiz para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão, não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia, pois será como a árvore plantada junto às águas. Uma planta, irmãos amados, plantada junto ao ribeiro. Aleluia, que as suas raízes alcançam a profundeza, a margem da água, ela sempre está refrigerada, ela sempre está confortável. É assim a vida do cristão, que ele tem uma vida de dedicação à palavra de Deus. É uma vida de oração e jejum, é uma vida de submissão, é uma vida de reconhecimento, irmãos amados, para com Deus e para com o próximo. Sempre nós temos, irmãos amados, o Espírito Santo trabalhando em nossa mente, o coração, aleluia, no momento oportuno, sempre apresentamos a Deus a vida, aleluia, indiferentemente que for a pessoa, mas nós temos, como diz um hino no cantor cristão, que diz: olhar com simpatia pelo erro do irmão. Aleluia, porque todos nós, irmãos amados, somos ricos de virtude, mas também nós temos as nossas falhas.
porque perfeito, irmãos amados, aleluia, é só Cristo. Nós estamos no caminho da perfeição, da santidade, e precisamos cada dia mais esforçarmos, como a palavra de Deus está escrita: profiai-vos por entrar pelas portas estreitas, aleluia, como está dizendo, profiai-vos, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, e sempre prudente, irmãos amados, voltando a palavra, nossa irmã Elza trouxe nessa noite, a respeito das 5 virgens prudentes e as 5 loucas. Aleluia! Hoje a Bíblia relata que todas elas estavam no mesmo propósito, a mesma esperança, aleluia, a mesma festa, e todas elas dormiram. Mas por que os 5 foi prudente e 5 loucas? Simplesmente, irmãos amados, aleluia, vai acontecer na vida de muitas pessoas: deixou de fazer aquilo que podia. 5 levaram as lâmpadas, também reserva, mas as 5 não levaram reserva. É por isso, irmãos amados, que muitas pessoas, ele é muito tradicional, entendeu? De fazer aquilo, só aquilo, nunca quer fazer nada mais do que aquilo que dá direito. E a palavra de Deus diz: se nós fazer só o que foi mandado, considerar o quê? Servo inútil. Então nós devemos fazer o que foi determinado para nós fazer, e fazer mais alguma coisa. E é por isso que Paulo, nas suas experiências, diz: olha, por essa causa eu padeço, mas eu não me envergonho, porque eu sei que quem eu crido é poderoso para guardar o meu bom depósito, aleluia, até aquele dia. Então nós temos que ter reserva. Nós temos, irmãos amados, tem que ter reserva. Aleluia, eu não posso estar só aquele dia tal, e pronto, acabou. Não, eu tenho que estar todo dia e querer fazer mais ainda. Aleluia, porque Deus trabalha em cima da nossa força de vontade. Se nós queremos fazer, aleluia, vou encontrar com a diferença. Então, ontem eu estava até aqui uma passada da fragilidade, né? Aleluia, que muitas vezes criticando. Eu saí daqui na segunda-feira, terça-feira, eu amanheci com a dor nas 2 pernas e quase que tinha quebrado. Entendeu? Então liguei para uma passar lá e poder eu vir. Entendeu? Aqui vim, dobrei o joelho, estou orando, tranquilo. E quando terminou a oração, a dor já tinha ido embora. Então eu falei com a dona, já me libertou, né? E assim vai pensar, mas se abaixar a cabeça, a tendência é piorar. Mas então nós devemos, que a palavra está dizendo que abençoado é o varão, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Assim o refrigério de Deus veio sobre a nossa vida, como diz o Salmo número 1, né? Aleluia, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos ímpios, nem se detém na rota escarnecedor, mas anda e tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma plantada junto ao ribeiro de água, que dá os frutos na estação própria, e mante a sua flor verde, e tudo quanto fizer prosperará. Promessa, irmãos amados, de prosperidade na nossa vida. E quando falamos em prosperidade, irmãos amados, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, aleluia, todas as bênçãos espirituais no lugar celestiais. Irmãos amados, a maior riqueza para um ser humano é quando ele está feliz, alegre, paz no coração, paz com a sua família, paz na sua localidade, paz com todos, como diz a palavra de Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém terá o Senhor. Isto não é riqueza, a maior riqueza para nós. Agora, bênçãos materiais, irmãos, acompanharão, aleluia, segundo a nossa necessidade que Deus nos conceder. Uma coisa não pode estar no coração voltado aos bens materiais dessa vida, e assim vai acontecer, como aconteceu na mensagem do pregador dessa noite. Aleluia! Meu Senhor, porque onde está o tesouro do coração do ser humano, que nós precisamos, irmãos amados, não é que, por exemplo, aleluia, pregar onde ser satisfeito, o acomodado com a vida sacrificada. Não, Deus quer, irmãos amados, cuidar de cada um de nós, porque a palavra de Deus diz que Deus, aleluia, é poderoso
para dar muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele sabe o propósito do nosso coração, Ele sabe, irmãos amados, aleluia, o que nós precisamos, aquilo que nós precisamos, e aí Ele supre todas as nossas necessidades, porque Ele sabe cuidar de cada um de nós, aleluia. Uma coisa, como diz a palavra, que vem à tua mão, faça conforme tua força. Uma coisa que precisamos sempre perguntar a Deus, sempre fazer aquela pergunta que o salmista fez: Senhor, aleluia, a meditação do meu coração está sendo agradável a Ti. Aleluia, as minhas palavras estão sendo agradável a Ti. Aleluia, porque no Salmo de número 101, versículo 6, está escrito: meus olhos procurarão os céus da terra para estar comigo. Os que andam em caminho reto, este me servirá. Deus, irmãos amados, está preparando, e muitas vezes pode até fazer aquela interrogação, aleluia, sempre eu estou meditando na palavra, eu estou orando, eu estou cooperando, e a coisa não está chegando no dominador. Para um pouquinho, faz uma reparo no altar, que talvez tenha algo em sua vida, lá no cantinho do coração, que está impedindo você receber a bênção. Aleluia! Uma coisa, meus amados, que muitas vezes o que impede a nós receber a nossa bênção, talvez alguns até não vai compreender, mas eu vou ler para você um versículo aqui na palavra do Senhor. Aleluia, eu quero que seja bem compreensivo adiante, para que, irmãos amados, aleluia, chegamos à compreensão, como Deus nos ensina, aleluia, que quando falamos a respeito desse texto, muitas vezes, aleluia, temos uma compreensão completamente diferente. Eu quero citar esse texto para os irmãos aqui, muito conhecido, muito falado, mas talvez não é muito compreendido adiante da situação. É no capítulo 3, o versículo 10, aleluia, do livro de Malaquias, aleluia. Malaquias no capítulo 3, versículo 10, para que até subiu, aleluia. Olha, versículo de número 10: trazer todo dia uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aleluia. Depois disso, fazer para mim, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, e qual que venha era toda a distância. O versículo de número 8, né, que é a chave que impede, né, diz: roubará o homem a Deus, todavia roubarás, e eis que em que te roubamos? Eu não digo essa oferta. Versículo número 9, né? Como uma pessoa sois abençoada, porque roubais a mim e vós e todas as nações. Então, versículo número 11, olha: por causa de vós repreenderei o remunerador, por causa dos contribuintes, aquele que serve o Senhor contribui com alegria, né? Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo, e vós não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Aleluia! Então, a falta de fidelidade causa maldição sobre a vida, e onde que muitas vezes, irmãos amados, a pessoa, ele está passando pelo problema, pelo processo, porque Deus, a Bíblia diz que Deus corrige o que ama e açoite qualquer que tem por filho. Em tudo nós dependemos, irmãos amados, isso é diferente de quantidade, porque Deus, irmãos amados, trabalha em cima da nossa fidelidade e sinceridade. O que quer de nós, irmãos amados, é sinceridade. É a mesma forma disso, aquele que pode fazer o bem, não faz, comete pecado. Se eu posso vir à escola dominical, não vem, eu estou pecando. Se eu posso vir nas orações, não vem, eu estou pecando. Se eu posso ler 2 capítulos da Bíblia todo dia, não ler, eu estou pecando.
falando. Então, uma série de coisas que impede nós ser abençoados. E quanto Deus, irmãos amados, eu falei, tem 31 mil promessas para o crente, para o justo, porque tem vida sofrendo tanto. É só parar e fazer uma reflexão que as bênçãos, irmão de Deus, vêm sobre cada um de nós, porque Deus não faz acepção de pessoa. Ele quer que nós o aproximamos com um coração sincero, ser fiel a Ele, confiamos nele, aleluia, porque não adianta, irmãos amados, nós lutarmos contra a maré. Deus tem obra na minha vida, não adianta eu querer fugir, porque eu vou pagar o preço. E aquele, irmãos amados, que é inteligente, ele não vai lutar na contramão, ele não vai lutar contra a Ele vai colocar a sua vida no altar, e assim a bênção vem sobre cada nós. E como diz que a raiz, irmãos amados, é de acordo com que nós entramos no processo da obediência, da submissão, nós vamos aproximando de Deus. E quanto mais nós aproximamos de Deus, aleluia, nós conhecemos o Senhor mais. Quanto mais aproximamos de Deus, nós conhecemos a mais, porque vamos saber, aleluia, compreendemos o seu amor, as bênçãos recebendo, aleluia, nós vamos ganhando mais habilidade, mais intimidade, o prazer, a alegria de estar na casa do Senhor. Vamos ocupar o nosso tempo, como diz o salmista, o Salmo 7, versículo 4, que dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e o buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Aleluia, que maravilha, irmãos amados, é servir o Senhor com alegria. E quando nós estamos assim nesse processo, aleluia, é a situação, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende a sua raiz profunda, aleluia, cada dia mais amadurecendo, cada dia mais, aleluia, enchendo do conhecimento, enriquecendo da bênção de Deus, aleluia, uma vida confortável, uma vida feliz, uma vida alegre, aleluia. Não importa a situação, porque Deus, irmãos amados, aleluia, Ele não está baseado nas nossas condições financeiras, Ele não está baseado na nossa sabedoria, Ele está baseado na nossa sinceridade, aleluia. Porque aquilo que falta em nossa vida, Ele está pronto para cumprir, Ele está pronto, irmãos amados, para completar uma coisa que muitas vezes precisamos desprender de alguma coisa e estão privando a nossa liberdade, da nossa oportunidade de receber, aleluia, nossa bênção. Tem até um corinho que diz assim: não pode ser triste o coração que ama a Deus. Aleluia, porque quanto nós, irmãos amados, meditamos na palavra, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, o versículo 12, está dizendo: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Aleluia, a salvação, irmãos amados, para cada um de nós está acima de tudo, aleluia, que é a maior riqueza para cada um de nós. Aleluia, talvez eu pode até pensar que a vida não toque atingir o alvo, mas pensamos, irmãos amados, que nós somos filhos do Rei. Nós temos, irmãos amados, morar numa mansão celestial, onde as ruas são calçadas de ouro, os muros de pedra preciosa. Aleluia, por que preocupar tanto com essa vida? Aleluia, então se nós, como diz o próprio Jesus Cristo, que nós tivermos que comer ou que beber, vamos glorificar a Deus, aleluia, porque a vida não consiste naquilo que nós possuímos, porque o bem de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. Que Deus assim o abençoe. Vamos sempre meditar na palavra de Deus, vamos sempre valorizar o que vem na sua mão. Pede a Deus, vamos pedir: Senhor, o que é que eu posso ser útil em tua obra? O que é que eu posso, Senhor, fazer para melhorar a tua obra? Aleluia, porque nós fomos chamados, nós fomos, irmãos amados, privilegiados, nós somos filhos de Deus, aleluia, nós somos, irmãos amados, eleitos de Deus, porque o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 4, no capítulo 1, versículo 4, diz que nós bem-aventurados aquele que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós já fomos eleitos no Senhor antes da fundação do mundo, e aqui nós estamos, e o Senhor, aleluia, conta com cada um de nós na sua obra. Adorações, irmãos amados, reunimos aqui na segunda-feira, e o propósito é ganhar alma para Jesus, em busca das vidas perdidas.
orar por aqueles que estão passando por algum processo, aleluia, e juntos nós devemos a dar as mãos e dizemos: conte comigo, estamos na batalha e a vitória é nossa. Amém?